galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Tô aqui hoje com o Edu. Fala galera, tudo jóia? Como é que tá? Prazer, meu nome é Eduardo de Fonte. Hoje a gente vai mostrar pra vocês a execução, como executar de forma correta os exercícios de glúteo, pra você fazer no seu treino de glúteo. Vai fazer toda a diferença, porque o glúteo é um músculo muito difícil de ativar. Exatamente. Erros comuns também que as pessoas costumam, né? Como escolher a carga dos exercícios. A ideia é como não treinar fofo, aprender a treinar de verdade. Aprender a treinar de verdade, porque isso faz toda a diferença. E ele me explicou tudo isso que ele vai falar aqui pra vocês. Vocês vão ver tudo. Eu percebi que eu tava errando tanta coisa, então fica até o final do vídeo pra você ver se você tava errando alguma coisa também, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Alô, alô. Olá! O primeiro exercício que a gente vai fazer vai ser o terra. Vamos lá, você que vai conduzir, eu só vou fazer. Como eu tô sem strap, a gente vai ter que fazer com carga leve. Eu tenho. Você tem que explicar pro público. Senhora, então vamos lá, ó. Presta atenção, presta atenção. Primeiro você tem que alinhar o seu cadastro com a barra. Você fumou? Fumou, tá. Pegar o pé bem próximo, pra ser o suficiente pra só quando você abaixar, ele encostar na barra. E como fica a posição dos pés? Levemente acima da largura do seu ombro. Tá, só fala mais assim Tá. Então como que é a posição dos pés? Chega um pouquinho pra trás. Só um pouquinho, menino. Só um pouquinho. Abaixa e vê se tá encostando a canela na barra. Não, então tá longe um pouquinho mais pra frente. Tem que ser não encostar, mas quando você agachar, ele vai encostar na barra. Assim. Isso. Agora você vai descer, vai colocar a mão bem próxima da canela. Aí, agora você vai colocar a pressão na barra e ativar o core. Puxa a barra, mas sem levantar ela, só pra você ativar seu core. Respira, travou o core. Agora, força no calcanhar, você puxa o peso pra cima. Pra ver de lado, tá fazendo certo. Desce. Peso no calcanhar, movimento começando com a perna, empurrando o chão. Isso. Agora sim. Movimento com o quadril para fazer um levantamento, não um agachamento. O quadril subindo primeiro, ou então abaixando o quadril como se fosse agachamento, não inclinando o suficiente o tronco. Que aí a pessoa vai agachar ao invés de fazer um levantamento. O movimento do agachamento é de cima para baixo, enquanto o levantamento é de baixo para cima. Certinho, agora sim. Isso, quase arrastando a barra na canela. Até machuca de vez em quando. Esses difíceis, tem que tomar cuidado, principalmente sobre curvar a coluna, e sempre lembrar de primeiro ativar o core antes de subir. E sempre pausar o peso no chão, porque o levantamento terra vem de deadlift, que é peso morto. Show! Quadril, puxa a barra, ativa o core, tem que encostar a barra na canela. Levanta empurrando o chão. E agora volta à posição inicial. Deixa o peso parar um pouquinho. Isso, aí puxa. Movimento. O movimento não pode jogar pra frente e voltar. Tem que ser uma descida. Tô. A descida é uniforme. Você está jogando pra frente e voltando, você está errando o movimento e perdendo o seu centro de gravidade. Por isso que a barra você quase arrasta a canela, de vez em quando você até machuca a canela. É porque você desce realmente colado no corpo, para oscilar a menor parte possível do movimento. Vamos fazer búlgaro. Tirou tudo do caminho? Tirou. Oi? Tirou o banco do caminho. Senta, tem que ver a distância primeiro. Primeiro explica a diferença entre fazer com um halter e 2 halteres. Então vamos lá, com 2 halteres você tem uma demanda mais uniforme e você tem mais estabilidade. Quando você faz com halter, você gera uma demanda de estabilidade que tem uma ativação um pouco maior do glúteo e, se não me engano, é do adutor. Quando você faz do separado, o adutor é essa parte interna. Tá. Eu prefiro fazer com um, então eu vou fazer com um. Mas quem quiser fazer com 2... O que adapta melhor no final das contas, é bem próximo. Show, vai lá. Primeiro tem que ver a distância. Qual que é a distância? Você tem que sentar aqui, ó. Senta na ponta e estica o pé. Aí você tem a sua distância do búlgaro. Então, fica bem na ponta. Isso, agora. Aí você tem agora a sua distância do búlgaro.
Não, tem que ser bonito no vídeo. Agora... Pronto, desce. Então, o tronco, tanto reto quanto inclinado, estão certos. A diferença é quando você está mais reta, vai ter uma solicitação maior de quadríceps, enquanto se você jogar o tronco para frente inclinado, você vai aumentar a solicitação do quadril por aumentar a flexão dele. Enquanto Então, tem uma flexão. Então, assim é quadríceps. Isso, agora se você deixar bem inclinado, vai pegar um pouco mais de glúteo. Os dois vão E pegar aqui é tudo. glúteo. Só muda a questão de ênfase. Olha, ela faz e ainda fala. É porque eu não tô com a minha carga máxima. Variações de glúteo na polia. Esticando a perna para trás, mas tem que tomar cuidado para não jogar o peso no calcanhar. Você tem que pensar que não é por mais que tenha o apelido de glúteo coice, não é um coice. É você esticar a perna para você ter uma solicitação maior de glúteo e não de quadríceps, porque não é como se fosse um leg press. Aqui você está interessado em alongar o seu glúteo e esticar ele. Então você tem que imaginar que seu peso está aqui atrás da sua coxa, não é seu calcanhar que vai para trás, é sua coxa que está estendendo. Isso. Muito cuidado para outros músculos não roubar a ativação do glúteo, que é extremamente comum. E aí eu volto o joelho até aqui. Isso, senão você vai começar a aumentar o tanto que você vai flexionar o seu joelho e, consequentemente, usar a força do quadríceps depois. Quais são os erros comuns desse exercício? É o peso no calcanhar, é estender a perna inteira. A não estabilidade, o balanço do tronco. Por exemplo, quando você balança o tronco, você está ganhando impulso com o resto do corpo. Todo exercício que perde estabilidade, você está usando músculos auxiliares para roubar na execução, o que não é tão interessante. Entendido, meninas? Diferença de fazer o coice com a perna e a perna estendida, quais são as porções do glúteo? Explica Então, aí. os dois trabalham o glúteo máximo, que é a porção de baixo. A diferença é que a perna estendida você não vai ter a ajuda de músculos auxiliares, então vai ficar uma tensão maior sobre ele, mas a intensidade vai ser um pouco menor, você vai mover uma carga menor. Mas são complementares, por mais que sejam próximos. Faz sentido fazer os dois no mesmo treino? Não, pode ser exatamente uma variação de um treino para o outro. Você pode fazer um treino um e um treino outro. Show. Então vamos lá, com a perna estendida. Basicamente, Isso. É a mesma coisa, imagina que o peso está na parte de trás da coxa e estende bem para cima, até contrair totalmente o glúteo. um erro que a gente viu que eu tava cometendo no treino foi que eu tava fazendo assim, né? O que? Você Usando pode... o corpo pra... Então, é o que eu falei, o balanço do corpo. A partir do momento que você mover outra parte do corpo além do músculo-alvo, você está ganhando impulso e ativando suas cargas. Então, a mesma coisa que diminuir a carga, porque outros músculos estão te dando um leve. Então, você não usou toda a tensão naquele músculo. Então, o peso é menor, só que sem você perceber, só está sendo maior na visão. E qual que é a dica pra manter o tronco bem estável? Travar o core e estabilidade, tentar fazer o lugar mais firme possível e evitar mexer, travou, estabilidade, se quiser pode até usar o banco, como eu já utilizei com você, e fazer o movimento mais estático possível. Pensar que no momento que você levantou, você está ganhando impulso. E cadência, se você fizer rápido também, você não está controlando o movimento. Mas não é fazer lentinho para queimar, é só cadenciar, tem uma diferença bem grande. Depois a gente vai conversar sobre isso. Agora explica a abdução. Então, a abdução já mudou o movimento, porque a gente vai fazer um movimento, uma abdução do quadril que vai ativar as fibras superiores do glúteo. Então já vai trabalhar essa parte aqui. É a bem execução, mais pesado também. É bem mais pesado quando você faz certinho, porque é um feixe muito menor do músculo. E qual que é o movimento da perna certo? Então, é totalmente pro lado. Vai abrir, fechar, reduzir. E até onde a perna Fechar. tem que subir? O máximo que você conseguir, desde que você consiga não mover outras partes do corpo. Acho que o meu é aqui. Então. Cuidado com o joelho, porque a partir que quem faz move o joelho é o quadríceps. Então, se você ficar mexendo assim durante a execução, você vai estar dando um levinho com o quadríceps. Fazendo assim, eu tô pegando mais quadríceps, tô sentindo. Só de fazer você sente. Tem que deixar mais esticado. Se fora que o corpo mexeu também, então dá uma balançadinha. Esse aqui pega qual parte do glúteo? A parte de cima, o famoso glúteo mínimo e glúteo médio. Só de fazer esse movimento aqui, você consegue sentir. Sem peso, você já sente aqui apertando.
Elevação pélvica. Edu, explica pra gente como escolher a carga do exercício. Então, a carga é totalmente individual. O que a gente tem que lembrar, tem diferença entre séries de aquecimentos, séries de trabalhos e séries válidas. Porque a gente começa, um primeiro exercício, a gente vai começar sempre com uma carga leve. Reconhecer o primeiro, principalmente, a gente tem que fazer uma bem levinha para um movimento mais complexo, para a gente acertar o movimento, porque como que a gente vai corrigir um movimento com uma carga alta? Então é sempre bom você começar leve, já no seu subconsciente você já começar com o movimento certo. No treino que a gente fez eu não tava nem com 20, né? Eu tava com 10, 15, não sei. Ainda mais que a gente começou, foi o primeiro exercício do treino, então tem que jogar sangue para as articulações, até porque o tempo tá frio. E eu falei, como tava com pouca carga, fica muito mais fácil corrigir. Feeder 7, como que a gente escolhe? Feeder 7 você já vai subindo o peso, já é mais da preparação. Você vai reconhecendo o peso e subindo, até para não dar uma pancada no corpo com a carga alta, que eu falei, o risco de lesão. E você vai começando a se adaptar à carga e chegando mais próximo da falha. Que vem de preparação, essa é a série traduzindo de reconhecimento. Que, por exemplo, foi a minha Feeder 7, né? Foi, se não me engano, você terminou com 30, não foi? Isso, terminei com 30. Então, por exemplo, uma feeder. Isso. E quantas séries de trabalho, mais ou menos, você costuma indicar, assim, pra fazer no treino? Não existe regra, porque em questão de volume, trabalho, é totalmente individual e todo mundo tem um volume recuperável. Então, o único jeito de saber é você treinando a pessoa e testando. Então, se alguém te falar, passa o treino, faz 3 séries disso, 3 disso, 3 daquilo, e é um bom treino, a pessoa não te conhece, a pessoa está passando treino da vozes da cabeça. Isso. Não existe o número certo de séries e repetições para uma pessoa, tudo é individual e você só conhece depois de um tempo ainda. A gente só tem um norte, né? Por exemplo, 20 séries semanais, que pode ser em 2 treinos. Tipo, costuma ter um parâmetro do mínimo e do máximo para cada agrupamento muscular. Mas é totalmente individual. Tem pessoas que vão responder com mais, tem pessoas que vão responder com menos. É que fala, principalmente pro grupamento. Tem grupamento que vai responder mais e tem grupamento que vai responder menos. E mesmo assim não é uma regra. Tem grupamento que vai desenvolver com menos e tem grupamento que vai desenvolver com mais. Ou seja, se observar. Então vamos lá. Agora você pode explicar a técnica pra gente. Ação pélvica. Onde que a barra tem que ficar? A barra vai ficar mais ou menos aqui em você, levemente abaixo do quadril. Você vai jogar o seu peso no seu calcanhar. E a posição dos pés? Levemente acima da largura do seu ombro, levemente aberto. Segura aqui na barra, você vai jogar o seu corpo, mas você não vai subir reto para cima, você vai subir ligeiramente na diagonal. Jogando para a parede. Isso, como no caso aqui, mirando na parede aqui. No caso, tomar cuidado para não deixar o joelho vir para trás, para o posterior não roubar a ativação do seu quadril. Tem que subir até você contrair o seu glúteo em cima. Sentiu ficar duro mesmo. Espremer o glúteo. Isso. Teve uma vez que uma menina me mandou mensagem falando que tinha vergonha de espremer o glúteo na academia. Mas aqui ninguém tá vendo. Tá até a Nina na frente, ninguém tá vendo ele. Quais são os erros comuns na elevação pélvica? É deixar para trás, jogando posterior, igual eu falei, o joelho não ficar tão reto. Não precisa ficar retão, mas não deixar aquela que você dobra e faz assim, dobrando tudo, e o corpo afundando. Aí você vai puxar. Tipo, sair daqui e ir lá em cima. Isso, o joelho balançando pra caramba. Que aí outros músculos da perna vão roubar a ativação. E você não vai sentir o glúteo contrair. Que é o que faz total diferença. Igual eu falei, o treino de glúteo. O que faz a diferença é a consciência corporal do glúteo ativando. Porque muita gente não desenvolve glúteo por causa disso. E uma coisa que acontece não é só fazer o movimento. No caso do glúteo, você precisa sentir ele contrair. Mais alguma? Erro como? O principal é isso. Meu nome é Eduardo Gifone, eu tô aqui um personal tem nessa academia como 2 anos. Você dá consultoria online também? Dou consultoria online também, passo treino tudo com o aplicativo, ajuda as pessoas no Ele que fez o treino do projeto das Luluzinhas ano passado. Então, quem fez tá lembrado, ele apareceu lá. Então é isso, quem precisar de uma ajuda, daquela moral, só procurar. E, gente, menino é bom, tá? Ele é estudado e ele tem base científica. E eu boto minha mão no fogo por ele, então... Muito obrigado. Muito obrigada. Ai, tô tão feliz. Se inscreva no meu canal. Dá like, compartilha e essas coisas. E segue o Edu. E segue o Edu nas redes sociais também. Vou deixar aqui embaixo.